A causa identitária é justa, muito justa. Quem luta pelo feminismo, quem luta para condenar o racismo, quem luta para condenar a violência contra a comunidade LGBTQI, é gente que merece a melhor referência, o melhor aplauso, o melhor carinho, o melhor apoio, e eu milito nessas causas todas. E antes disso, eu fui para esse evento numa faculdade e estava na mesa com uma professora que na faculdade que era negra, bem esquerdista, que veio da favela e ainda mora na favela. E ela disse isso. E eu não tinha uma resposta, eu quero saber a sua resposta. Ela disse que ele tem um irmão mais novo, 22, 23 anos, e ele trabalha no downtown, no centro de São Paulo. Então, demorou 2 anos no metrô, do ônibus. Então, ele precisa acordar 4h30 da madrugada, sair da casa às 5 horas, e ele foi assaltado 3 vezes. Os caras roubaram o telefone, que ele trabalhou muito meses para comprar. E ela perguntou, que a esquerda tem para falar com meu irmão? O Bolsonaro, a direita, está falando, nós vamos te dar armas para se proteger contra crimes. Mas que a esquerda está tentando alcançar, como falar com meninos assim sobre problemas concretos na vida das pessoas? Esse é um debate ancestral na humanidade. O poder das ideias, né, na sua irradiação revolucionária ou reformista, na operação da vida real do povo. Né? E isso é um processo que eu já conheço bastante bem. E eu tenho dito no simbólico que nós precisamos construir um novo pensamento progressista no mundo, e especialmente no Brasil, e que isso tem que ser praticado com três coisas assim, muito claras. Primeiro, a ideia, que não tem a ideia. O que a professora lhe disse lá é fato. Né? Na medida em que nós, o dito campo progressista, mundialmente, aceitamos a mitologia neoliberal e nos propusemos a humanizar o caminho, a tentar dourar a pílula, não é? Nós simplesmente desertamos no imaginário do povo. Isso aconteceu na Europa. O jovem europeu viu praticamente a esquerda toda ir ao poder e replicando uma modelagem pela sua absoluta falta de superação da perplexidade derivada do fim do método marxista-leninista, né, do fim do Muro de Berlim, da queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, aceitaram o mito neoliberal e tentaram políticas sociais compensatórias que são inconsequentes para subverter a tragédia real da vida do povo. Resultado, toma a Espanha, por exemplo, 42% dos garotos de 18 a 25 anos espanhóis estão desempregados. E aí eles estão acossados pela migração e não vem perspectiva nenhuma na política, porque não há ideia para conectar com eles na questão da solução, porque todas as expressões se pasteurizaram na ideia única, que é essa tragédia da virada do século XX para o século XXI. E aí vem o migrante, vende mão de obra mais barata, e aí é que ele fica forte. Então a direita é que capturou isso, porque ela vai no prático, ela não tem escrúpulos humanistas, e ela vai no prático, vai na xenofobia, vai no hipernacionalismo, e em função de dar uma resposta que é, vamos dizer, compreensível pelo estômago vazio e pelo cérebro vazio. Então, colocar uma ideia que seja moralmente superior, mas popularmente inteligível, é a grande tarefa do pensamento progressista mundial e, no caso brasileiro, dramaticamente mais, porque aqui se subverteu o próprio conceito de esquerda, quando o partido mais importante da esquerda monopoliza esse adjetivo e vai ao poder e produz uma tragédia, tanto do seu ponto de vista moral, pela percepção generalizada de corrupção. Não precisamos aqui dizer quanto foi injusta a Operação Lava Jato, porque eu denunciei na data. Nunca deixei de denunciar tudo isso. Eu estou falando da percepção popular. Como resposta de privilégio, de luxo, né, de falta de respeito ao drama de um desempregado em massa e da informalidade brutal, que hoje tem 100 milhões, antes da pandemia, trouxe 100 milhões de brasileiros para viver a vida mais trágica, ganhando R$ 413 por cabeça por mês. Não é? Isso é a realidade que a esquerda brasileira produziu. E aí você coloca sobre 70 mil mortes, quase todas de pobres da periferia, negros e pardos, dos quais 20 mil mortes, desse número redondo, produzidos pela polícia.
que, no caso, não entrem nunca num bairro elegante, mas se sente autorizada a dar um tiro nas costas de um garoto chamado João Pedro, dentro da casa dele, subvertendo qualquer coisa. E a esquerda, como perdeu a referência holista, digamos assim, compreensiva da big picture, do grande quadro, e ela continua generosa, um militante de esquerda, basicamente, é um camarada que se preocupa com o outro, que tem alteridade, que tem compaixão. Perdeu o método, refugiou-se numa agenda identitária, que superfragmenta a sociedade, e, neste caso, em algumas delas, colide com a moral coletiva popular dominante. Eu não estou fazendo juízo de valor, estou fazendo uma análise em que o fenômeno evangélico, neopentecostal, não é, por exemplo, faz do aborto uma causa cara, né, caríssima para quem se preocupa com a saúde reprodutiva, como eu, já fui governador, né, nós fazíamos planejamento aqui com o concurso da Igreja Católica, planejamento familiar, distribuímos métodos contraceptivos dos postos de saúde, porque eu tive o cuidado, a delicadeza de negociar com os líderes da igreja. E fiz a eles entender que nós estamos salvando vidas, que no limite nós estamos todos com os mesmos valores. Não, uma certa esquerda no Brasil simplesmente vai na testa da moral popular. Não estou dizendo que ela é a melhor moral, estou apenas fazendo uma constatação. E isso nos traz para outra coisa, exemplo. Então, é a ideia que seja capaz de compreender a partir da psicologia do povo. O que está acontecendo? Não pense que isso é por acaso. Olha aqui, a condição é essa, essa e essa. Aqui está a ideia para sair disso. Ela é muito importante, ela não vai se irradiar para o povo instantaneamente. Isso é um processo de formação de opinião, como um efeito pedra no lago. Eu provavelmente vou ser lido por 10 mil, por 20 mil, por 30 mil. Na melhor hipótese, eu serei lido por, vamos supor que eu seja um fenômeno que nunca aconteceu, eu serei lido por 1 milhão de pessoas. 1 milhão é 0,5% do povo brasileiro. Mas se essas pessoas, a partir dessa compreensão, não é, entrarem nesse debate, aceitarem o método, elas vão começar a irradiar. E a concepção básica é um projeto, a ideia de que a gente não está indo para canto nenhum, porque não sabemos para nem sequer queremos ir. Então, a ideia, que tem um papel fundamental, de irradiar a partir de formadores de opinião. Vamos ficar aqui na expressão mais simples de ser explicada. O exemplo, porque o discurso político no mundo inteiro está desmoralizado. Por quê? Porque ele foi substituído pela marketagem ou pelo identitarismo. O identitarismo consegue fraturar pedaços da sociedade e fidelizá-los, mas ele não é capaz de comover o todo, de construir maioria. Então, ainda que seja uma causa justa, porque às vezes você quer discutir as coisas no Brasil, eles impõem você para o outro lado. A causa identitária é justa, muito justa. Quem luta pelo feminismo, quem luta para condenar o racismo, quem luta para condenar a violência contra a comunidade LGBTQI, é gente que merece a melhor referência, o melhor aplauso, o melhor carinho, o melhor apoio, e eu milito nessas causas todas. Mas a soma delas não dá o projeto nacional, que ainda é a velha luta de classe. E, por fim, a militância. Né? Ideia, exemplo e militância. Em 2016, a campanha do Bernie Sanders foi uma surpresa enorme. Ele estava se candidatando contra a máquina do família Clinton. Ninguém achava que ele tinha uma chance menor para ganhar, mas ele quase ganhou. Ele ganhou 23 estados das 50, e a gente pode fazer um caso forte que sem o corrupção e do partido, do elite do partido, ele ganharia, ele teria ganhado. Mas ele quase ganhou em 2016, enfatizando não esses debates sociais, costumes, mas a pobreza e a classe das trabalhadoras, quase tudo isso. Em 2020, tudo mudou, porque ele queria ganhar, todo mundo achou que ele tinha uma chance real para ganhar, mesmo o peso do fato que ele não é um membro do partido, ele tem a independência dele, seria uma coisa incrível, mas ele tinha uma chance grande, mas o resultado foi pior para ele em 2020 do que em 2016, mesmo com muito dinheiro, mesmo sendo um bem conhecido.
E tem um debate, obviamente, sobre o que aconteceu, mas uma coisa que aconteceu, sem dúvida nenhuma, é que ele perdeu o apoio. Muitas pessoas que não são muito políticas, que não se identificam com um partido, nem o outro, nem esquerdista, nem da direita, mas são muito independentes, que sempre gostou dele porque ele falou sobre a vida dele e não sobre coisas que foi bem distante da vida delas, que seja os direitos do LGBT, o feminismo, mesmo o racismo. Eles querem saber como eles vão ter um médico para seus filhos quando eles estão doentes. Eles querem só saber disso antes de tudo que vem depois. E aqui no Brasil, em 2018, o momento quando eu sabia que o Bolsonaro ia ganhar é quando pessoas nas nossas vidas, negros, quem mora nas comunidades, LGBTs, admitiram que ia apoiar e votar em Bolsonaro. E quando perguntamos como você pode votar em alguém que não acredita numa democracia, que é preconceituoso contra LGBTs que você é, ou negros que você é, eles disseram, olha, quando eu acordo de manhã, eu estou pensando sobre se minha filha vai votar de escolha, ou se ela vai ser assassinada, ou estou pensando sobre como vou comprar arroz e feijão para meus filhos. Mas o problema para Bernie Sanders é que ele estava dependendo também da parte da esquerda que insiste que isso é uma prioridade. Os universitários, as pessoas mais jovens que moram nas cidades. E para mim, a esquerda até agora não conseguiu criar uma solução para esse problema. Você tem que enfatizar essas questões sociais, porque tem muitas pessoas importantes para o movimento progressista que insistem sobre isso, mas o mais que você faz isso, o mais que você perder o apoio do evangélicos ou classe de trabalhadores que estão pensando sobre outras coisas.